Olá, a paz do Senhor. Estamos juntos para mais um programa. Desta feita, não se trata de uma série, mas de um programa único. E o tema a ser abordado será pedobatismo ou batismo infantil. Seja muito bem-vindo ao Teologia Viva. A nossa proposta neste programa é falar um pouco acerca do batismo infantil, também conhecido como pedobatismo. Por que pedobatismo? Porque o prefixo pedo tem a ver com criança. E eu quero dizer aqui inicialmente que algumas igrejas protestantes de linha mais reformada, bem como o catolicismo romano, praticam esse tipo de expediente, ou seja, o batismo dos infantes, o pedobatismo ou o batismo infantil. Na realidade, a origem dessa questão está relacionada ao entendimento de duas outras questões, a saber, o pecado original e o batismo em águas. Eu estou dizendo inicialmente que para nós entendermos essa questão do batismo infantil, temos que entender duas outras questões teológicas, a saber, pecado original e também o batismo em águas. Para que vocês tenham uma ideia, somente sobre o pecado original, existem na teologia cerca de 6 propostas, 6 correntes, 6 teorias distintas. O nosso objetivo, porém, não é abordá-las e nem analisá-las, ou seja, abordar cada uma das 6 correntes de pensamento, cada uma das 6 teorias acerca do pecado original. Aqui, como sempre, nós seremos objetivos e usaremos tão somente textos bíblicos para resolvermos a questão do batismo dos infantes. Além disso, deixamos claro que não vemos no batismo em águas o poder salvífico ou o poder regenerador, como sugerem algumas correntes teológicas. Ninguém, absolutamente ninguém é salvo pelo batismo. Antes, as pessoas são salvas pelo poder do sangue de Jesus, que é derramado sobre aqueles que se arrependem de seus pecados e confessam Cristo, o Cristo de Deus, como um único e suficiente Senhor e Salvador. Portanto, nós entendemos aqui, queridos, que afirmar que um infante, uma criança pequena, um bebê, é salvo ou passa a ter direito ao céu por causa do batismo em águas, é no mínimo errar grandemente sobre o significado dele, isto é, sobre o entendimento do significado do batismo em águas à luz das Escrituras Sagradas, principalmente o batismo na Nova Aliança, isto é, o batismo como condição para o ingresso na igreja local. Tá certo? Então, que isso aqui fique bem claro nessas considerações iniciais. Nós acabamos de dizer que o equívoco da prática do batismo infantil está relacionado ao entendimento deficiente do pecado original. Nós deixamos bem claro que não há nenhuma dúvida de que o ser humano nasce sob o pecado, debaixo do pecado. Isto se dá por causa do chamado pecado original, cometido originalmente, claro, por Adão e Eva. E aí o tal pecado passou a toda a humanidade. Está escrito no Salmo 51, verso 5, palavras do salmista Davi, que inspirado pelo Espírito Santo, portanto, escrevendo e cantando palavra de Deus, regra de fé e prática, ele nos diz o seguinte sobre essa temática do pecado original. Salmo 51, 5 diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. É claro que nós estamos entendendo que todo ser humano, absolutamente todos, assim como Davi, nasce em pecado, nasce em iniquidade. E aí, o pecado, esse pecado original que passa a todos os homens, traz consigo a culpa e traz consigo também a condenação. Mas nós, além de estarmos falando sobre o pecado original, que é um pecado universal, queremos afirmar também categoricamente que Jesus morreu na cruz por todos os seres humanos, absolutamente por todos os seres humanos. Está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 18, o seguinte, confira comigo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também
por um só ato de justiça. Perceba o detalhe no texto. Veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Observe, queridos, que com base nesse texto que a gente acabou de citar, Romanos 5:18, nós podemos afirmar que o sacrifício de Cristo tem uma abrangência universal. Perceba, assim como o pecado tem uma abrangência universal, o sacrifício de Cristo também tem uma abrangência universal. Claro que só são beneficiados por este sacrifício, o sacrifício de Cristo, aqueles que se convertem a Cristo, isto é, aqueles que conscientemente, mediante a exposição do Evangelho e da ação do Espírito Santo, terminam por se arrependerem e confessarem Cristo como Senhor de sua vida, de forma que o sacrifício é universal, tem abrangência universal, mas só beneficia, só alcança de fato, ou seja, só beneficia e salva aqueles que se convertem a Cristo, e essa conversão implica todo um processo consciente do ser humano. Ora, queridos, se o sacrifício de Cristo alcança todos, este sacrifício, pense comigo, também alcança as crianças, sim ou não? Claro, se ele alcança todos, ele alcança também as crianças. O fato é que uma criança, pensem comigo, esteja no ventre de sua mãe, ou seja, uma criança recém-nascida, ou seja, ou tenha ainda uma tenra idade, essa criança também é alcançada por esse sacrifício, já que Jesus morreu por todos, inclusive pelas crianças. E aí nós começamos a afirmar todos o seguinte: caso essa criança, em tenra idade, recém-nascida ou ainda no ventre da mãe, venha a morrer no tempo da inocência, quando ainda não tem plena consciência, quando ainda não tem pleno discernimento moral, sem dúvida, esta criança irá para o céu. E por que ela irá para o céu? Pelo fato de Jesus ter morrido por elas. Além disso, veja, além de elas terem sido alcançadas pelo sacrifício de Cristo, porque não há salvação sem o sacrifício de Cristo, elas também irão para o céu pelo fato delas estarem na fase de inocência, não é? E aí elas são tidas pelo Senhor como sendo inimputáveis, ou seja, elas simplesmente não podem ser punidas. E por que elas não podem ser punidas? Porque Deus assim o compreende, dada a inocência e o alcance do sacrifício de Cristo sobre elas. Há vários textos bíblicos que comprovam o estado de inocência de crianças pequenas. Ora, se elas são inocentes, elas são salvas. Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 19, versículo 4. Palavras de Deus pelos lábios do profeta Jeremias, que diz o seguinte: porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. O detalhe está nesse final do versículo. Encheram este lugar de sangue de inocentes. Quem são esses inocentes? Veja, queridos, que Deus está protestando contra os pecados abomináveis cometidos contra ele, contra Deus, pela nação de Judá, pelo reino do sul de Israel. E dentre essas abominações estava o sacrifício de crianças. Perceba que essas crianças são consideradas inocentes e, portanto, são consideradas salvas pelo próprio Deus. Não foi Deus quem tomou os lábios do profeta Jeremias para dizer que encheram a casa dele de sangue de inocentes? Ora, se Deus as vê como inocentes, se Deus as vê como salvas, é porque elas de fato são salvas. E aí vale salientar que não havia nenhuma espécie de batismo de infantes nos tempos de Jeremias. Batismo infantil, batismo de crianças recém-nascidas nos tempos de Jeremias. Sabe por quê? Porque o meio sempre foi um só. O meio de salvação sempre foi um só. O sacrifício de Cristo e não o batismo em águas, como alguns sugerem. Porque se o batismo em águas fosse condição sine qua non para a salvação, o que seria
das crianças que morreram crianças em tenra idade no Antigo Testamento, que seriam daquelas crianças que foram sacrificadas aos ídolos, como bem falou Deus por meio do profeta Jeremias. Elas simplesmente não teriam salvação, mas essas crianças do Antigo Testamento também foram alcançadas pelo efeito retroativo do sacrifício de Cristo. Por isso elas são consideradas inocentes por Deus, por serem alcançadas pelo sacrifício de Cristo e por não terem consciência desenvolvida. Mas, meus amados, uma outra passagem bíblica que corrobora esse pensamento, isto é, o pensamento da inocência das crianças, é Ezequiel capítulo 16, versículos 20 e 21. O Senhor se utiliza do profeta Ezequiel para protestar de uma maneira veemente contra o sacrifício de crianças. Vejamos o que está escrito, confira comigo. E você ainda pegou seus filhos e filhas, que havia gerado para mim, e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos. Olha, amados, Deus, nesse texto de Ezequiel, ele exclama com todas as letras que aquelas crianças que foram dadas como comida para os ídolos, que foram sacrificadas aos ídolos, eram os seus filhos, ou seja, eram os filhos de Deus. E, portanto, essas crianças eram salvas. E elas foram, quando morreram, recolhidas à presença de Deus. Observe que, apesar de elas terem nascido em pecado, aquelas crianças haviam sido alcançadas pelo efeito retroativo do sacrifício de Cristo, como acabamos de dizer, e além disso elas estavam em estado de inocência. Por isso que Deus diz que aquelas crianças eram seus filhos e, portanto, salvas, independente de serem batizadas em águas ou não. Mas já no Novo Testamento, na Nova Aliança, em diversas ocasiões, durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus afirmou a inocência e a condição espiritual dessas crianças, das crianças pequenas. Foi Jesus quem disse. Vale salientar que Jesus é Deus e, portanto, ele conhece de ser humano como absolutamente ninguém conhece de ser humano. Então, veja o que é que Jesus fala sobre a inocência e sobre a condição espiritual das crianças durante seu ministério terreno. Está escrito em Mateus capítulo 18 e o versículo número 4, o seguinte: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Perceba que podemos inferir desse texto, não é, que acabamos de falar de Mateus 18, que Jesus está afirmando categoricamente que todas as crianças, ainda em estado de inocência, estão salvas. Elas são herdeiras do reino dos céus. E isso vai ficar ainda mais claro em Mateus capítulo 19, o versículo número 14, que diz o seguinte: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mais claro do que isso, impossível. Mais direto do que isso, impossível. Que fique bem claro que não há um só caso de batismo infantil em todo o Novo Testamento. Ora, nem Jesus, nem os apóstolos praticaram uma vez sequer o batismo das crianças. E isso não entra como norma em nenhum ensinamento de Cristo e nenhum ensinamento apostólico. Então, fica difícil defender o batismo infantil, quando na realidade essas crianças já são inocentes e já são alcançadas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas, queridos, uma outra consideração importante que devemos fazer a esse respeito é que, sobre a questão da inocência das crianças e o equívoco do batismo infantil, é que o julgamento de Deus no juízo final será segundo as obras. É o que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12. Agora pare para pensar comigo. Como as crianças recém-nascidas ou em idade tenra, pequena, serão julgadas nestes termos, ou seja, no critério das obras. Isso seria absolutamente incoerente.
elas, as crianças pequenas, não têm obras conscientes ao ponto de serem julgadas, seja para a condenação ou seja para a absolvição. Ou seja, o Deus que considera essas crianças inocentes jamais exigiria dessas crianças obras, não é isso? Consciência moral, desenvolvimento da consciência, do discernimento dessas crianças. Portanto, o próprio Deus as considera inocentes, o próprio Deus as considera os seus filhos e em nenhum momento ordena o batismo dessas crianças. Por quê? Porque elas não precisavam de ser batizadas. Primeiro, porque o batismo não salva e segundo, porque elas não estavam em idade de serem batizadas. Mas uma outra consideração que ainda podemos fazer para comprovarmos a inocência das crianças e a sua consequente salvação, independente do batismo em águas, é que as crianças são inocentes, não são indesculpáveis. Há uma diferença entre ser inocente, à luz da Bíblia, e ser indesculpável. Qual é a diferença? Vamos lá. Os indesculpáveis são aqueles que não terão como se desculpar, não terão como se excusar, não terão como se justificar diante de Deus no dia do juízo final. À luz da Bíblia, os indesculpáveis são os que rejeitaram Deus e a sua revelação conscientemente. Nós podemos afirmar isto com base em um texto sublime das Escrituras, que é Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Acompanhe comigo e medite, reflita junto comigo sobre esse texto bíblico de Romanos 2, versículos 14 e 15. Diz assim o texto da palavra de Deus: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Ou seja, os gentios que não têm conhecimento da palavra de Deus muitas vezes praticam coisas que estão prescritas na palavra de Deus. Como é que eles fazem isso? Como é que naturalmente eles fazem isso? O texto prossegue dizendo o seguinte: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, olha aí, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou quer defendendo-os. Raciocine comigo, acompanhe comigo. Uma vez que as crianças pequenas são inocentes, é absolutamente impossível exigir algum tipo de discernimento e responsabilidade da parte delas. Por quê? Porque elas, diferente dos adultos, diferente de pessoas com a idade mais desenvolvida, elas simplesmente ainda não têm discernimento moral, não têm consciência desenvolvida. Então, é absolutamente incoerente exigir isso dessas crianças, porque elas simplesmente não têm ainda. A Bíblia diz, queridos, com todas as letras, que as crianças, até certo momento da vida, não sabem discernir o bem do mal, não sabem discernir o certo do errado. Está escrito em Isaías capítulo 7, versículos 15 e 16, o seguinte, acompanhe comigo. Veja aí uma ilustre criança. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas, olha aí o detalhe no texto, antes que o menino saiba, tenha consciência de rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Observe que o texto está deixando claro, Deus usando o profeta Isaías para se referir ao próprio Cristo, quando ainda criança, que até certo momento da vida ele não teria a sua consciência desenvolvida ao ponto de saber rejeitar o erro e escolher o acerto, de saber discernir o certo do errado. Então, o texto está deixando bem claro que essa criança é inocente. Mas, por fim, nós podemos citar o exemplo do primeiro filho de Davi com Batseba. Estamos aqui corroborando o pensamento segundo o qual as crianças são absolutamente inocentes e, portanto, salvas e, portanto, não precisam se converter e nem precisam do batismo em águas. Eu estou falando de crianças pequenas, recém-nascidas ou crianças ainda muito pequenas, em tenra idade, que ainda não têm discernimento moral, que ainda não sabem discernir o certo do errado. Ora, se elas não precisam sequer se converter, porque a conversão exige um processo consciente,
muito menos elas precisam ser batizadas em águas. Mas nós, voltando aqui para nosso enredo, não é, para a nossa sequência, queremos citar mais um exemplo que corrobora a inocência plena destas crianças. E eu disse aqui que estamos citando o caso do primeiro filho de Davi com Batseba. Nós lembramos a vocês que esta criança morreu poucos dias após o seu nascimento, ou seja, uma criança ainda muito pequena. E aí, os termos usados pelo rei Davi para se referir ao bebê não deixa nenhuma margem, queridos, de dúvida quanto à sua salvação, a salvação daquela criança. O rei, diz a Bíblia, orou incessantemente pela cura da criança, mas ela não aconteceu, a cura não veio. Ao 7º dia, o bebê morreu. Quando foi informado do fato, Davi, diz a Bíblia, quando foi informado do fato da morte da criança, Davi levantou-se da oração, diz a Bíblia, banhou-se e mudou as vestes e se alimentou. Os seus servos, que estavam ali ao seu redor, estranharam a atitude do rei. Por quê? Porque enquanto a criança estava viva, Davi, diz a Bíblia, estava sobremodo aflito, orando e jejuando. O homem, segundo o coração de Deus, explicou a mudança brusca de sua atitude a partir do falecimento de seu filho. Por quê? Veja, estava aflito, estava choroso, estava depressivo, estava angustiado querendo a cura do filho, do bebê. A cura não aconteceu, o menino morreu. Ele se levanta, se banha, se alimenta e recomeça a vida. E aí Davi, ele explica a mudança brusca do seu comportamento em relação ao falecimento do menino da seguinte forma. Veja o que ele afirmou no 2º livro de Samuel, capítulo 12, versículos 22 e 23. E disse ele, Davi, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Meus amados, Davi era um servo de Deus e tinha certeza da sua salvação. Veja o que ele diz. Eu irei à criança que morreu, mas ela não voltará para mim. Se Davi diz isso e ele tinha plena certeza da sua salvação, Davi sabia que ele iria ao paraíso depois que ele morresse. É tanto que ele exclamou essa convicção no Salmo 17, verso 15, quando ele disse o seguinte, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando eu acordar. Ora, se Davi tinha convicção de sua salvação e ele disse que haveria de ir ao encontro daquela criança depois que morresse, então é porque ele, Davi, tinha a cristalina certeza de que aquela criança tinha ido para o céu sem ser batizada, não é? Somente pelo fato de ser uma criança inocente e ser alcançada pelo efeito retroativo do sacrifício de Cristo, já que ela era uma criança que tinha nascido na antiga aliança. Assim, nós podemos afirmar que não há base bíblica alguma para se batizar crianças em águas. Primeiro, porque, apesar de serem herdeiras do pecado original, elas são inocentes, elas não têm plena consciência, logo elas não podem ser punidas, nem podem ser responsabilizadas, isso sob a ótica divina e não sob uma opinião própria. E em segundo lugar, não há base bíblica para se batizar em águas uma criança, por quê? Porque o batismo em águas não regenera, não justifica, não santifica. O batismo em águas não é um sacramento, mas é uma santa ordenança. Ele não converte ninguém, de maneira que, quando um infante, uma criança é batizada, ela apenas está sendo banhada nas águas. Além disso, o batismo em águas é uma ordenança a ser cumprida nos convertidos, isto é, nos que ouviram a mensagem do Evangelho, preste atenção nessa sequência, foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo e conscientemente se arrependeram dos seus pecados. Esse processo, você há de convir comigo, não é apenas inviável numa criança, ele é simplesmente impossível, absolutamente impossível. E aí nós finalizamos esta reflexão respondendo a uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: quando termina o estado de inocência numa criança? Quando começa o estado de plena responsabilidade?
E eu respondo dizendo que é impossível saber. Na psicologia moderna, há quem creia que o estado de inocência termina aos 7 anos. Outros acreditam que termina aos 9 anos. E ainda há os que defendem a idade de 13 anos. Os rabinos judeus, por exemplo, defendem a idade de 12 anos, a partir dos 12 a 13 anos, para a maturidade, para a responsabilização da criança ou do adolescente. Sabemos, porém, que essa idade varia de pessoa para pessoa. Só temos que saber e crer que Deus é justo e é onisciente. Ele sabe quando começa o uso da plena consciência e do discernimento moral em cada indivíduo. E aí, nós fazemos somente um alerta aos pais, dizendo o seguinte: ensinem incansavelmente as Sagradas Escrituras desde a tenridade aos seus filhos, a fim de que eles cresçam no temor do Senhor. E tão logo eles saiam da fase de inocência e cheguem à maturidade, eles possam se converter a Cristo. Dessa maneira, eles estarão salvos quando na fase da inocência, e assim que eles passarem para a fase da consciência, eles vão querer o Salvador Jesus Cristo, porquanto a semente da palavra já vinha sendo lançada e aguada desde cedo nos seus corações. Queridos, nós chegamos ao final de mais um programa Teologia Viva e pedimos que, se você se sente abençoado e edificado por este conteúdo, que eu creio que sim, você possa compartilhar o link desse programa em todas as suas redes sociais, com todos os seus familiares e com todos os seus amigos. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.